Terceiro ano, tudo bom com vocês? Gravar um videozinho aula aqui, ver se esse aplicativo que o professor recebeu aqui de sugestão ajuda um pouco, tá? Então, não esperem uma coisa muito revolucionária, tá? Vai ser um videozinho com esta persona que vocês conhecem, esse lindo rosto, com o cabelo mais desgrenhado que sempre, tá bom? Vamos lá, então. O capítulo 25 do livro, eu vou tentar seguir a lógica dos títulos que aparecem no livro para facilitar a nossa vida, então. Revolução Científica e o Método das Ciências Naturais. Então, os objetivos do capítulo é entender a Revolução Científica do século XVII, comparar as concepções científicas de Aristóteles e Galileu, compreender as novidades da síntese newtoniana, né? Identificar as transformações no método científico, caracterizar o método experimental, distinguir as ciências modernas e caracterizar a crise das ciências. Tá? É bastante coisa, mas eu espero não fazer um vídeo muito grande para não atormentar muito a vida de vocês, tá bom? Vamos para outra tela. Uma nova mentalidade. O que mudou para as ciências? Deixa eu botar o dedão lá em cima. Às vezes vai acontecer da aba do WhatsApp aparecer e às vezes vai acontecer de outras coisas aparecerem, tá? Esperamos que não tenhamos essa incomodação. Por quê? Eu só consigo gravar estando conectado. Se alguém souber como desativar os outros aplicativos, eu agradeço. Então, o que mudou entre o século XV, XVI e XVII? Passagem da teoria geocêntrica para a heliocêntrica. Essa você já conhece, né? A Terra deixou de ser o centro do universo e passou a girar ao redor do Sol. Então o Sol passou a ser o nosso pequeno universo particular naquele momento. O aumento das atividades comerciais e a troca de informação. Ou seja, no momento que começou os navios a irem mais longe, também começou a ter mais troca de informação e de conhecimento. Então, os árabes, vocês já viram isso nos outros capítulos, os árabes, os chineses vieram para as Américas. Não é que tinha muita coisa para a época de novo para eles na América, mas eles vão botar pau-brasil, milho, tomate, ouro, prata, outros tipos de especiaria, conhecimento de agricultura que eles não tinham. Então isso começou a aumentar e também começou a aumentar a curiosidade e o anseio de produzir uma nova ciência. O aumento das atividades comerciais, tá? Se aumenta o comércio, aumenta o tamanho da cidade. Se aumenta o tamanho da cidade, há mais pessoas. Se há mais pessoas, há mais conhecimento, há mais troca de informação, há outras coisas que, bom, vocês mais ou menos devem saber. O que tem de mais em Criciúma que não tem em Forquilinha. Só um exemplo básico. Quanto maior a cidade, mais recurso ela tem. Tá? Crescimento dos centros urbanos, né? Já entra ali de pegada ali. Esse meu dedão aqui tá. O surgimento dos estados modernos, então acabou os reinados, os reis, as monarquias, e nós temos agora o surgimento do estado moderno, e também nós temos o estado com os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então isso é uma grande vantagem. Então nós temos áreas distintas, não temos mais o rei que manda e desmanda a qualquer momento. Movimentos reformistas e a perca do poder centralizador católico, ou seja, a revolução ou a reforma protestante, desculpa, a reforma protestante que iniciou com Lutero, depois veio as outras três igrejas, né, o luteranismo, a anglicana e a calvinista, deram um grande baque na igreja católica, que ela perdeu muito poder, então ela perde influência também sobre os governos, e desta forma também há outras visões de mundo. E inovações tecnológicas e aperfeiçoamentos técnicos. Né? Vamos botar, surgiu a máquina a vapor, surgiu a química, surgiu a biologia, surgiu outras coisas que ajudaram no desenvolvimento do mundo. Neste período aí, um pequeno resumo. Mudou a telinha, deixa eu tirar meu rostito de cima aqui, vamos botar para cá. Aqui. Características do pensamento moderno. Então, hoje nós vivemos na terceira geração contemporânea, mais ou menos eles acham. Então, está um pouco longe da gente ainda. Então, o antropocentrismo. O homem começa a virar o centro do universo. Ou o centro das coisas, por exemplo. Vou dar um exemplo já citado antes, mas vou dar um exemplo de novo. Das pinturas. Antes era pintado santos da igreja, padres, papas e
ideias religiosas. Depois dessa idade, mais ou menos, começou a se produzir pinturas de pessoas, quadro de mulheres grávidas, de homens ricos, de outras coisas, gente que podia pagar. E o homem começa então a ter destaque, deixa-se um pouco a religião de lado, e o homem começa a ganhar importância, tá? O racionalismo, que é o poder da razão, deixa-se de lado um pouco a fé e começa a se confiar mais na ciência e também começa-se a pensar mais, tá? Para que haja ciência, há necessidade de pensamento, há necessidade que a gente produza conhecimento. Então começa a se ter esse aumento da produção de conhecimento, né? Um dos primeiros veios ou vertentes dessa época é a química, tá? Saber ativo. O saber ativo é o saber adquirido devido à aliança entre a ciência e a técnica e deve retornar à realidade para transformá-la. Ou seja, você tem que pegar aquilo que está na sua mão, a realidade, estudá-la e transformá-la, melhorá-la, ampliá-la, mas vamos pegar assim, como é que se produz um remédio? O remédio, tu vai lá e estuda-se alguma erva, alguma coisa da natureza e tenta criar-se um remédio para aquilo ali. Então, basicamente é isso, o saber ativo, estudar e botar em prática. E método. Método é a forma com que a gente adota algo. Então, ali, o rompimento entre a ciência e a filosofia, aristotélico-escolástica, ou seja, a filosofia vai caminhar para um campo único dela, né, só da filosofia, e a ciência vai caminhar para o outro lado, e a ciência depois vai abrir outras vertentes, né, a matemática, a química, a física, a geografia, e assim vai por diante. Só um minutinho. Tá bom? Então, é mais ou menos dessa forma. Tirando o rostinho, botando para o lado, cadê aqui? Melhor. Galileu e o método. Eu peguei esse pedacinho do livro, né, para facilitar. E aqui é só uma explicaçãozinha que foi Galileu Galilei, nascido em 1564 e morreu em 1642, físico, astrônomo, filósofo italiano. Foi responsável pela superação do aristotelismo e pelo advento da concepção moderna de ciência. Revolucionou a astronomia ao introduzir o modelo heliocêntrico, tá? Então esse aí é o rapaz do negócio, né, que começa uma nova visão, tá? Então ele é o precursor disso e foi condenado pela Inquisição e morreu também por causa dela, tá? Então nós temos Galileu e seu método. Vou para outra tela que ajuda melhor. Galileu e o método, né, continua ali. A nova física. Galileu, diferente de Aristóteles, não se interessava em explicar por que os corpos caem, tá? Recorreu a técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-lo, dispondo em sua oficina. Esses recursos como plano inclinado, termômetro, telescópio. Ele queria saber o que fazia, né? Aristóteles dizia assim, ó, que os corpos caem porque são pesados e outros corpos flutuam porque são leves. Não, ele quer saber por que isso ocorre, que mecanismos influenciam isso, o que gera isso. Então ele vai gerar ali a lei da queda dos corpos, que diz que os corpos caem com aceleração constante, uma vez que o efeito da aceleração gravitacional, ou seja, da gravidade em todos os corpos, é a mesma altura e é igual. Bom, eu não vou ficar explicando isso muito para vocês, porque vocês devem ver isso em física já do primeiro ano. Mas, ou seja, se tirarmos o ar no vácuo, não interessa o peso do objeto, eles caem com a mesma velocidade, teoricamente, tá? E ele avança na astronomia e geometrização do espaço, tá? Ele, ao tirar a Terra do centro do universo, ele modifica todo o sistema de estudo científico para quase tudo, né? Se o universo pode mudar, as coisas podem mudar também. Então, isso revoluciona a ciência. Muda a telinha. Mudou. Carregado. A síntese de Newton. Tá? Deixa eu ver se eu boto meu rosto no local que não atrapalha. Aqui. Isaac Newton nasceu em Londres em 31 de março de 1727. Ele foi um cientista inglês mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo, naturalista e teólogo, estudante da religião. Tá? Então ele não era ateu. Nós podemos pegar
o que ele fez, que é a lei da gravidade, que foi um dos marcos dele, né, teoria da gravidade, e botarmos aqui esses três princípios, o princípio da inércia, o princípio da dinâmica e o princípio da lei de reação. Ou a gente pega lá de cima, né, pega lá de cima pelo risquinho e aqui embaixo aqui, ó, que é o resumo do negócio. Duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Tá? E aí? O tio Odair não é professor de física, né? Ele sabe dizer que os corpos se atraem na proporção do tamanho da distância que eles estão. Então, a Terra puxa a Lua, e a Lua puxa a Terra. Tá? A Terra não foge, porque ela gira, né? Ela gira ao redor da Terra, né? E deveria fugir cada vez mais longe e fugir da rota da Terra. Mas não foge porque a Terra a puxa. Automaticamente, a Lua também puxa a Terra. Só que como a Lua é bem menor que a Terra, ela consegue fazer o quê? Alterar as marés, onde ela passa. E é engraçado que o Sol também puxa o mar. Então, durante o dia, nós temos duas marés, né, no mundo. Vou pegar que vocês estão vendo a rodinha aqui do meu rosto. A Lua está desse lado e o Sol está desse lado. Nesses dois lados temos maré. E conforme eles vão girando, o mar vai puxando a água. Então isso é força da gravidade. Nós atraímos a Terra, né, nosso corpo, o corpo do Odair está um pouco maior agora nessa quarentena, puxa a Terra proporcionalmente quanto a Terra me puxa. Quem é que é maior? A Terra. Quem é que ganha? A Terra, porque ela tem densidade maior e a minha força de atração não é tão grande assim. Tá? Eu só atraio o problema, acho eu. Caráter histórico das teorias, tá? Teorias científicas, desculpa aí. Então, esse desenho que está aí do lado, vocês já viram nos outros capítulos, e toda ciência precisa de um método, tá? E precisa de uma forma para ser estudada. Então, deixa eu ler aqui para exemplificar um pouco melhor. À medida que as ciências tornavam-se autônomas, ou seja, independentes, surgia a necessidade de classificá-las. Então, surgiu as ciências formais, matemática e lógica, ciências da natureza, ou ciências naturais, física, química, biologia, geologia, geografia, física, que é mais ou menos o que a gente tem na escola, tá? E deixa eu terminar ali, né? Claro, ciências humanas, ou ciências culturais, psicologia, sociologia, antropologia, economia, história, geografia, humana, linguística, etimologia e faltou filosofia. Mas como, professor? Não bota filosofia, mas Deus o livre, tá? Mas é das ciências humanas. Então, é mais ou menos o que vocês estudam na escola, é dividido em bloco, tá? Linguagem, cálculo, ciências humanas e naturais, tá? Funciona dessa forma. Só para classificar, para não misturar as coisas, tá? Aqui, método experimental. Comecemos com o exemplo clássico que permite identificar as etapas do método científico, realizado por Claude Bernard, médico e fisiólogo. Onde é que eu botei meu óculos, né? Fisiólogo francês conhecido por suas experiências em biologia e também pelas reflexões sobre o método experimental. O que o Sr. Claude fez? Ele percebeu que coelhos trazidos do mercado tinham urina clara e ácida, características de animais carnívoros. Nossa urina saudável, ela tem que ser quase transparente e ácida, né? Se você pegar a urina e botar em cima da ferida, você vai descobrir que ela é bem ácida. Então, é só um exemplo. B. Como sabia que a urina de coelhos é turva e alcalina, por serem herbívoros, supôs que aqueles coelhos não se alimentavam havia algum tempo e transformavam-se em carnívoros, tá? Pela abstinência se transformaram em carnívoros. Hipótese que bebiam o próprio sangue. Também poderiam estar comendo os filhotes ou coisa assim. Então o médico Bernard variou o regime alimentar de coelhos, dando a alguns alimentação herbívora e a outros carnívora. E repetiu a experiência com um cavalo, controle experimental ou experimentação. No final enunciou que em jejum todos os animais se alimentam de carne. Então ele obedeceu critérios, que está aqui do ladinho, ó. Está ali do ladinho, que é a observação,
Tá? Ele observou, todo mundo pode observar o problema. O que está acontecendo quando o teu computador, teu celular faz alguma cagada, alguma coisa, a primeira coisa é observar o que ele fez de errado. Tá? Levanta-se uma hipótese. Qual é a hipótese ali? Que os animais estavam com a urina diferente, né? Porque estavam tendo uma alimentação à base de carne e eles são herbívoros. Então a hipótese é dividida em 3 etapas. A relevância, a importância do processo, a possibilidade de ser submetida a outros testes, tá? E compatibilidade com hipóteses já confirmadas, tá? Então, são só as etapas, daí cada área da ciência precisa adotar uma ou mais dessas hipóteses ali e para comprovar. Passando a hipótese, no caso dele, por que os animais tinham urina diferente, veio a experimentação. Então, tu vai experimentar. Se 100 gramas de água ou 100 ml de água fervem a 100 graus, quanto 1000 litros de água ferve? Sabemos que ferve a 100 graus, aí o que vai variar é o tempo. Então a experimentação vai nos dar quanto tempo que 1000 litros de água vão demorar para ferver e quanta energia será necessária. Aí, como vocês são pessoas que adoram fazer cálculo de química, de física, desculpa, vamos lá fazer. Generalização. Se dá para aplicar para outros ou se é normal a todos. Vocês vão usar ali que ele pegou coelhos que eram a alimentação herbívora e coelhos com alimentação à base de carne e um cavalo para controle, que é outro animal herbívoro. Isso é uma generalização que dá para levar. Ou seja, se 100 gramas de água ou 100 ml de água ferve a 100 graus, quanto que ferve 1000 litros, né? Ou 1000 ml. Então, é basicamente isso. A generalização é dividida em 3 partes. Leis empíricas, leis da experiência, né? Ou particulares, né? Se acontece com tudo, por exemplo, nós sabemos que o cobre é condutor de energia. Cobre é um metal. Todos os metais conduzem energia. Então, se é algo particular, se é para todos, então isso é leis empíricas. Leis teóricas, né? Da teoria, algumas coisas vão ficar na teoria. Por exemplo, provar o buraco negro. Esse ano, o ano passado, né, no finalzinho do ano passado para esse ano, que conseguiram provar a existência de um buraco negro. Então, algumas coisas estão na teoria. Daí, ali da teoria, temos viradinho, ó, caráter unificador e caráter heurístico. O unificador é aquilo que junta vários conhecimentos. E heurístico é um conhecimento totalmente novo, zero bala, que ninguém sabia até agora. Por exemplo, a cura do coronavírus não é gripe. Então ela precisa obedecer outro critério. A hora que for descoberto é de caráter heurístico, porque é uma descoberta nova. Basicamente isso. Ciência como construção. Vou ler aqui, que é o resuminho lá do capítulo lá, da partezinha do item 7. O sucessivo alternado de teorias que se complementam, se contradizem ou são abandonadas indica que a ciência não é um conhecimento certo, infalível, tampouco as teorias são reflexos do real. Em discussões de filósofos da ciência, a teoria científica aparece como construção mental, como hipótese de trabalho, modelo, função pragmática que facilita a previsão. Ou seja, a ciência não é acabada, ela não é um conhecimento, deu e nunca mais vai mudar. Ela é um negócio que está, como diz o título, em construção. O que se sabe hoje, amanhã pode mudar tudo. O que se tem de certo agora, daqui a pouco, pode se inverter tudo. Tá? Então, ela é um processo em desenvolvimento, ela é um processo em melhoria, em descoberta, vamos botar assim. Oh, meu Deus. Até ontem sabíamos que não tinha cura para o câncer. Meu Deus do céu. Que não tinha cura para o câncer. Daqui a pouco, amanhã, a gente vai descobrir alguma coisa sobre isso, né? Então, é mais ou menos por aí. Ela não é algo parado. Desenvolvimento das ciências da natureza. Então, nós temos aqui. Eu só peguei as ciências que tem ali do capítulo e vou dar uma comentadinha porque é rápido e é fácil de entender. Então, desenvolver as ciências da natureza. Primeiro é a química, né? A química e as possibilidades, por exemplo, criar remédio, criar outras coisas que são nos úteis, a própria forja, o aço, por exemplo. O aço é a junção de 2 elementos químicos, né, que é o carbono e o ferro, e assim vai. Então a química é muito importante para a gente. As ciências biológicas, que descobriram as estruturas do corpo e foram melhorando, né?
vocês adoram, eu acredito, estudar a lei de Mendel, né? Da biologia, sobre o corpo. Temos Darwin e o evolucionismo, tá? Eu botei ali uma imagenzinha que Darwin começou a estudar os bicos dos passarinhos. Depois vemos os pescoços de girafa e nós em si, ele aplicou também a teoria para nós, tá? Tem gente que não gosta muito, né? Já temos embaixo ali o quadradinho que virou uma briga gigantesca, evolucionismo versus cristianismo, que é a outra corrente, ela é vigente ainda, né? Muita gente acredita no criacionismo, muita gente acredita no evolucionismo, e isso ali, então, tu imagina no século XVII, era uma briga de foice. Então, basicamente, essa diferenciação entre uma coisa e outra e caminhou junto. Mais moderno agora, a genética, que é o estudo do nosso genoma, e através dele se tem muitas possibilidades, cura, melhoria, aperfeiçoamento, até teorias de interligação com peças mecânicas, que é para melhorar, devolver visão para cego, a coluna, então a genética estuda isso, né? E isso a gente vai ver no decorrer do tempo, e vocês veem melhor ainda na aula de biologia. Mas vamos pegar assim, que a genética pode, hoje tu consegue, por exemplo, escolher a cor do olho do teu filho. Então é a modificação da genética. Tem gente que diz que isso é uma aberração, porque Deus é que define isso. Então, só para vocês verem que a briga do evolucionismo com o criacionismo ainda existe, tá? E ele vai continuar. Eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, nesse exato momento da explicação. Até porque eu acho que a gente não tem uma resposta precisa para isso. Só o quanto que ela pode ser útil ou não, né? Dependendo da concepção de cada um. 9. Crise da ciência. A crise basicamente é o quê? Se tinha um conhecimento até no século XVII, aí melhorou-se ele, e depois veio os dois doidos aí, 2, 3, 4 doidos, né? Aqui eu só botei 2, que é o que está no livro, que mudaram tudo. Por exemplo, aqui no primeiro aqui, ó, a geometria não euclidiana. Euclides diz que duas linhas paralelas serão paralelas para a eternidade, ad eternum, para sempre. O nosso amigo aqui, que eu botei o nome em algum lugar. Não botei, tá? Ficou lá no livro, tá? Mas mesmo assim, e eu não me lembro de cabeça porque é um nomezinho bem complicado. Ele diz que em algum momento, desculpa, eu estou enganado, são 3, deixa eu ampliar aqui. São 3 pensadores diferentes. Axioma das paralelas, aqui achamos o nome dele, Lobachevsky e Raymond, tá? Essas teorias deles ali dizem que em algum momento, ó, essa primeira aqui, ó, essa que está aqui, que eu vou botar meu rostinho em cima, é a teoria das paralelas de Euclides, que elas nunca vão se encontrar. Aí, dependendo do processo de curvatura do universo, as paralelas podem ficar assim. Em algum momento elas podem se curvar, elas podem mudar, elas podem se alterar. Ou, se as paralelas estão num globo, elas podem ser assim, então elas não se encontram num local preciso. Então, é um estudo da matemática que, se vocês quiserem fazer matemática, vocês vão descobrir. Para nós, o que isso influencia? Em nada. Só se você vai ser engenheiro de avião, né? Engenheiro de avião e outras coisas, projetar pontes, essas coisas assim. Aí você tem que estar ligado que a curvatura da Terra, mais as paralelas, blá 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 blá, interfere em alguma coisa, tá? Ou assiste aquele filme Interestelar que também ajuda a entender isso. Ou dá um nó na cabeça, pior ainda. Aí nós temos ali do lado física não newtoniana, que o professor teve a graça de começar com letra minúscula. Não façam isso, tá? Toda frase precisa iniciar com letra maiúscula. Tá? Então aqui, ó, a física newtoniana baseia-se em pressupostos de mecanismos e do determinismo. Einstein, o cara, né, subverteu, ou seja, inverteu o negócio, modificou, adulterou, meio que profanou a teoria do Newton, e determina, no final das contas, resumindo, que espaço e tempo são coisas que trabalham diferentemente. E ele também cria a 4ª dimensão. Não a banda, tá? Temos a 3ª dimensão. Só um minutinho aqui, ó. Caixinha de clipe. Focou? Então nós temos 3 dimensões visíveis. Ó. Essa que eu tô com o dedo aqui. Essa daqui são 3 dimensões.
Mas e a quarta? Opa, contrário. A quarta, que está aqui, ó, perto do meu nariz, ó. Essa é a quarta dimensão, que é o tempo, tá? E que tem grande influência. Então ele acaba modificando todo o sistema de cálculo e de conhecimento que se tinha até ali. Aí nós também vamos ter o Werner Heisenberg, com o princípio da incerteza, que é a impossibilidade de medir e de conhecer simultaneamente a possibilidade e a velocidade, a velocidade de uma partícula, de um elétron. Ou seja, ele é tão pequenininho que ele não vai ficar parado aqui. Vamos botar que isso aqui seja um elétron. Ele não vai ficar parado aqui para ser calculado, né? Ele é tão pequenininho que isso é impossível. Tu vai fazer uma suposição, uma teoria e em algum momento da história da humanidade, daqui nos próximos 20 mil anos, de certo, isso pode ser estudado. Bastante tempo. Né? Ou daqui a pouco, mas até agora é a lei da impossibilidade. Tá? Então Einstein muda o estudo, o Heisenberg muda outro. Então a crise da ciência é mais ou menos isso. O conhecimento que se tinha até agora modificou, se alterou, esvaiu-se, mudou. Aí vocês escolhem o termo que vocês querem. Né? Mas mudou. Né? Cosmologia contemporânea. A cosmologia é o estudo do universo, né? Tá? Deixa eu tirar aqui o... Pronto, não disse que aparece alguma coisa à frente? A cosmologia estuda o universo e sua escala mais ampla, né? O universo e sua escala mais ampla, além daquilo que a gente conhece, que é o Sol, a Terra e mais 8 planetinhas. Tá? Vai muito além. Esse estudo inclui a proposição de teorias concernentes à sua origem, natureza, estrutura e evolução. Na atualidade, predominam os modelos cosmológicos científicos baseados na astrofísica e na física de partículas. Gente, é complicado demais tentar entender, porque a física é assim, o que tu estuda em sala de aula é a física aparente daquilo que tu está visível, a velocidade de um carro, a queda de um corpo, a força, a resistência elétrica, mas a astrofísica é tu imaginar um universo, uma constelação, 50 mil anos-luz para frente, 50 mil anos-luz. Quando é que a gente vai chegar lá algum dia? Não vai. Então, é muito amplo. Mas isso se deu graças, essas possibilidades de conhecimento, se deu graças ao telescópio Hubble, que foi lançado há mais de 20 anos no espaço, e ele fotografa o universo. Aos outros centros de observação no Havaí, um no Brasil, que eu não me lembro o nome, mas tem aqui, e outros lugares do mundo, e outras pessoas. Cada um pode ser cientista e estudar o cosmos. Basta tu ter um telescópio dos 5.000, tempo e um local escuro. Tu não pode fazer isso na cidade, tu precisa ir para o meio do mato, onde não tenha luz de cidade, para poder estudar as estrelas. Mas cada um pode fazer isso. Eu queria fazer, né? O problema é comprar o telescópio. Então, mudou. As novas orientações epistemológicas. Lógica simbólica. Lógica simbólica, vocês amam na matemática. X igual a Y, que vai ser igual a 0. Se todo A é 5, então todo B vai ser tal. Tem umas brincadeiras no Facebook que é parecida com isso. Tem lá um gato, uma girafa e dá um número tal. Então, se o gato vale 5, a girafa vale... Isso aí é lógica simbólica. Tá? Troca-se um número por uma letra, para ajudar, e daí temos se y igual a quê, ou se um gato é igual a 5, uma girafa é igual a 10, e tu bota lá um cachorro, deu a somatória 5, 10 deu 25, então o cachorro vale mais 10. Basicamente isso. Entenderam? Eu não sou bom professor de matemática. Círculo de Viena. O Círculo de Viena, né, um resuminho bem sucinto, uma das conclusões dos filósofos do Círculo de Viena foi a irrelevância teórica da filosofia, já que se trata de conhecimento não empírico e, portanto, não científico. Caberia a ela a função de analisar e clarificar o discurso científico. Ou seja, a filosofia ela não tem poder científico, porque nós trabalhamos com teoria. O que nos cabe como pensadores é questionar a validade da ciência, se aquilo é correto ou não. Então, o Círculo de Viena vem mais ou menos botar os seus pingos nos is, o que faz o filósofo hoje em dia. Tá?
E basicamente questionamos isso até hoje, né? Aí nós vemos Popper e a falseabilidade. De acordo com esse critério, o cientista imagina uma hipótese e a submete ao levantamento de possíveis maneiras de falseá-la, ou seja, se é falso. Não conseguindo provar que uma teoria é universal ou verdadeira, não podemos tentar provar se é falsa. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás foi clonado o primeiro animal, se chamava ovelha Dolly. Um cientista escocês, se não me engano, conseguiu clonar um animal que ficou idêntico ao outro. Essa historinha você já deve ter ouvido. O problema é que o manual que ele usou para que outros cientistas pudessem comprovar não dava certo, não batia. E é mais ou menos isso. É submeter uma coisa à teoria para tentar provar se ela está certa ou se está errada. Isso é falseabilidade. Tá? Tá? Não vamos pensar besteira. E o conceito de paradigma. A ciência desenvolve CIA pela criação e o abandono de paradigmas. Ou seja, vou dar um exemplo, Gadernal. Gadernal era um remédio para epilepsia e para outros tipos de doideira, tá? De doenças mentais. Ou conhecido também, se você for na farmácia, como fenobarbital. Ele, até pouco tempo atrás, era o melhor remédio que existia para curar esse tipo de situações. Hoje não, hoje nós temos remédios mais eficientes. Então esse conceito do paradigma isso é eficiente, é bom, é útil. Então vence, eu botei até aqui, ó, que passa por 3 etapas. O paradigmático ou imaturo, ou seja, quando a gente não sabe bem o que é ainda, mas tem uma ideia que pode ser modificada. A ciência normal, quando a gente bota isso para funcionar, então a ciência, aquela que eu expliquei ali atrás, da experimentação, tem a hipótese, corrobora, experimenta, né? Então obedece esse processo. E um momento de crise, que é quando tu tem que decidir se vai mudar ou não. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem, eu acho que já expliquei para vocês. O Viagra. A Pfizer, né, que era a fabricante do Viagra, gastou alguns milhões de dólares para fazer um remédio para o coração. E quando foi testar em cobaias, ele não funcionava para o coração como prometia. Mas a maioria dos cobaias disseram que o amigo adormecido há muito tempo, esquecido até por sinal, voltou a trabalhar. Então a Pfizer percebeu o potencial que ela tinha. Então, momento da crise, abandonar milhões de dólares em pesquisa de remédio para o coração ou modificar o conceito básico daquele remédio. Em vez de ser um remédio para o coração, ele virou um remédio para a disfunção sexual, o famoso Viagra. Lembrando que ele ainda continua atuando sobre o coração. E se uma pessoa abusar dele, ele mata, tá? Não que eu estou dizendo que você não deve usar isso e aquilo, é que uma pessoa saudável, em tese, não precisaria usar. Então ele vai afetar drasticamente o coração, levando a ataque cardíaco, só para você ter uma ideia. Tá? Feyerabend, contra o método. Feyerabend, meu inglês está bom. Critica a defesa de um modelo racional universalista para a ciência e revela novos possíveis caminhos. Ou seja, que tu tem que estar com a mente aberta, né? Tu não pode seguir, meu pai fez isso, eu vou fazer isso. Meu pai fez, meu avô fez, meu bisavô fez e eu vou fazer de novo. Não. Há possibilidades, há como fazer uma nova descoberta, seguir um novo caminho, seguir novas rotas. Então, basicamente isso. Mudando a tela, só um minutinho. Não deu certo. Ou acabou? Não acabou. Ambiguidade do processo científico. Tá? Se a ciência tem aprofundado, o conhecimento do mundo e ampliado os poderes humanos, não há como negar o risco dos seus efeitos maléficos, como a guerra, a desigualdade social, o desequilíbrio ecológico. Esses problemas não se devem propriamente à ciência ou à tecnologia, mas ao uso que dela fazemos. Tá? Vocês me desculpem a leitura péssima, mas o professor está assim, ó. Se bota o óculos, não enxerga o celular. Se tira o óculos,
não enxerga de longe, porque eu estou de longe do celular. Aí tem que ir chegando mais perto vocês não vão querer ver meu narigão. Então fica ali gaguejando. Ai, a velhice é uma coisa triste, vocês vão envelhecer. Bom, Einstein, quando criou a teoria atômica, que ele conseguiu quebrar o átomo, ele não queria fazer a bomba atômica para a guerra. Foi o uso que se deu. Dumont, ali, né, Carlos Dumont, que inventou o avião, o nosso brasileiro que diz que inventou o avião, quando descobriu que ele foi usado para a guerra, ele enlouqueceu e veio a suicídio, ele se matou, porque ele não queria que a descoberta dele fosse usada para a guerra. Então, não é a ciência que é o problema em si, é o ser humano que a detém, que pode deturpar o conhecimento e usá-la para outras coisas. Ou seja, a ciência não tinha ideia, por exemplo, de destruir as matas, não tinha ideia de destruir as coisas, né? Foi o ser humano. Então, basicamente isso, a ciência pode ajudar ou pode destruir, isso depende muito do usuário que temos. Tá? Era mais ou menos isso, é uma versão, um teste, pode ser melhorado. Eu espero que se vocês tiverem uma sugestão de melhoria desses vídeos, vocês me passem para mim poder melhorar, mas é o que eu estou conseguindo fazer no momento. Sou meio atrapalhado com esse tipo de tecnologia porque eu sou de outras eras, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo.